Amados irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. A mensagem de hoje, ela compreenderá os capítulos 9 e 10. Primeiro livro de Samuel, capítulos 9 e 10. São dois capítulos extensos, eu não vou proceder à leitura dos dois capítulos, vamos ler algumas porções apenas. Em caráter introdutório, eu quero ler com vocês apenas o verso 24 agora do capítulo 10. 1 Samuel 10, 24. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o Rei! Amém. Ao que se tem conhecimento, talvez as expressões que são utilizadas até hoje, em regiões onde a monarquia ainda existe, de vida longa ao rei, ó Rei, vive eternamente, tenha nascido a partir dessa expressão, no dia em que foi aclamado o primeiro rei de Israel, Saul. Viva o rei! Todos começaram a bradar, até mesmo porque eles não tinham grupos divididos, tipo, tomara que seja esse, tomara que seja esse. Todo o povo ficou muito feliz com a história e aclamaram então ali naquele dia Saul como rei de Israel. O texto que nós lemos faz parte agora de uma nova sessão no livro de Samuel, que falará exatamente sobre esse rei, primeiro rei ungido por Deus, Saul. É interessante, os capítulos iniciais, de 1 a 7, eles se referiam a um homem que foi levantado por Deus numa época de grande escassez, que foi Samuel, e ele é o último dos juízes, o primeiro dos profetas, e vai ser ele exatamente o homem que vai ungir os reis de Israel, os primeiros reis em Israel. Os capítulos de 1 a 7, então, falam sobre ele, as ações fortes com que ele teve, inclusive convocando o povo ao arrependimento. O capítulo 8, que foi nosso último sermão, é exatamente um pivô para outra sessão, porque ele já começa a falar agora sobre esse novo rei. Até então, o Senhor é rei sobre Israel, todo mundo entende isso. E Deus levanta pessoas para cuidar do seu povo. Mas nós vimos no capítulo 8 que o povo agora diz: nós queremos um rei igual às outras nações, porque todas as nações têm, nós queremos ter também. Então Deus vai conceder. Foi uma rejeição ao reinado do próprio Deus Yahvé. E quando Samuel ficou entristecido com essa história do povo pedindo um rei, e ele vai então clamar ao Senhor, orar a Deus para saber o que é que Deus deveria lhe dizer, e Deus consola Samuel, dizendo: Samuel, o povo não está rejeitando, não é você não, o povo está rejeitando é a mim. Eu que sou o rei sobre essa nação, mas eles estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre ele. Mas então, já é isso que eles querem, conceda um rei. Você vai providenciar o rei. Leia como vai ser todas as coisas. Nós vimos então semana passada. E o povo ficou insistindo: não, nós queremos um rei igual todas as outras nações têm. Porque nós queremos ser igual às outras nações. Deus fez Israel para ser uma nação diferente de todas as outras. Uma nação santa, uma nação separada, uma nação, povo exclusivo de Deus, tendo Deus Yahvé, não em um trono humano, mas reinando como ele sempre está, sobre o seu povo. E esse povo, vivendo em fé, crendo em Deus, iria prosperar e ser bem-sucedido e se tornaria sabedoria para todas as nações. As pessoas iam olhar assim: como é que vocês fazem assim? Como é que vocês confiam sem ver nada? Iam aprender então com Israel. Mas a nação não quis. A nação queria o que os outros tinham. Eles eram diferentes, Deus fez deles exclusivos, mas eles falaram: não, eu quero ser como os outros. Que coisa, né? Até hoje é assim. Deus fez você exclusivo para Ele, e às vezes você está querendo ser que nem os outros.
Deus fez você, separou você, santificou você, não quer que você se envolva com as coisas desse mundo, mas você prefere muitas vezes ser como os demais. O que aconteceu em Israel antigo não é muito diferente do que acontece em nossos dias também. Então o capítulo 8 mostra esse momento de transição. E nós queremos o novo rei. E daqui do capítulo 9 até o final do livro, nós temos a história do rei Saul. No próximo livro, então, de Samuel, nós vamos ter a história do rei Davi. Mas o que é interessante é que esse rei, já dando algumas dicas do que nós vamos ver aqui pela frente, é o rei que o povo quis. Deus vai dar o que o povo quer. Será que isso vai ser uma coisa boa? Quando você pede uma coisa assim, Deus, eu quero desse jeito. Será que isso vai ser bom, do jeito que você quer? Nós queremos um rei igual às outras nações. É isso que vocês querem? Samuel, pode colocar um rei. E aí Samuel, tá bom, pessoal, pode voltar para casa. Daqui a pouco a gente apresenta quem é o rei para vocês. Então hoje nós vamos ver o surgimento do primeiro rei, Saul. Mas será que ele vai ser realmente o grande rei sobre Israel? O que é interessante, embora a história dele comece aqui no capítulo 9 e vai até o final do livro, capítulo 31, aí você vê, Davi vai ser ungido rei, vai ser aclamado rei depois da morte de Saul, porque de maneira alguma ele quis se levantar contra o ungido do Senhor. Então só no segundo capítulo que nós vamos ter isso, no segundo livro que nós vamos ter isso, mas do 9 ao 31, daqui a pouco vai aparecer a figura de Davi. O rei é Saul, mas Davi vai começar a ficar aparecendo aqui, vai aparecer tanto que vai causar ciúmes no rei. E o rei vai querer acabar com a vida dele, e o Davi vai só querer preservar a vida dele. Que coisa interessante, você vai ver, ele vai ser ungido rei, vai aparecer outro rei, mas a história é de Saul. Quando é que ele vai ser aclamado? Isso nós vamos ver, quem sabe, alguns anos mais para frente, quando a gente estiver expondo 2 Samuel, se assim Deus quiser. Então, nos capítulos 9 e 10, nós temos aquilo que eu estou intitulando como tema para essa mensagem, a busca por um grande rei. E eu estou botando grande aqui com um tom de ironia, ou de dúvida, será que é um grande rei? A busca de um grande rei também com duplos propósitos. Será que nós estamos falando de Samuel, ou de Saul, desculpem, ou nós estamos falando de um outro grande rei? Então a gente vai perceber isso aqui. E para pensar sobre a busca de um grande rei, para ficar didático aqui esses 2 capítulos, eu vou selecionar aqui as divisões aqui do texto, conforme a história prossegue, colocando aqui algumas buscas, porque a busca não é só por um rei. O capítulo 9 começa com a busca por jumentas. Então nós vamos ver aqui dos versos de 1 a 4, a busca por jumentas. Depois nós temos a busca por um profeta, na sequência do texto. Depois, finalmente, a busca por um rei, onde chega o momento de Samuel conversar realmente com Saul. Depois a orientação para Saul procurar os profetas, então vai ser a busca pelos profetas. E finalmente a última parte é a apresentação do grande rei. Ou então vamos buscá-lo em algum lugar, porque parece que ele não vai aparecer em cena. Então nós vamos percorrer esses 2 capítulos observando assim. Não vou ler todas as partes, mas algumas nós vamos ler. Então, como a primeira aqui é a menor das porções, eu queria que você acompanhasse a leitura que introduz a história de Saul dentro desse contexto da busca pelas jumentas de seu pai. Diz assim o texto: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salizá, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passando ainda a terra de Benjamim,
todavia não as acharam. Até aqui por enquanto. Então aqui é a primeira parte que eu estou chamando aqui a busca pelas jumentas, para poder a gente lembrar aqui de cada uma dessas fases. É interessante que o texto começa com a mesma expressão que o livro começa. Se você pegar lá 1 Samuel capítulo 1, lá vai ter assim: houve um homem de Ramataim Zofim, aí começa a contar uma história. É o início da primeira sessão do livro de Samuel. E a história vai ser exatamente de Samuel sendo levantado por Deus. Agora, quando começa uma outra fase do livro, exatamente um outro, diz assim, um outro homem, que eles estão, havia um homem de Benjamim, ou seja, ali falava do homem que iria redimir o conceito religioso, porque Eli e seus filhos estavam corrompidos, mas agora surge a história de um homem também, só que agora vai ser o novo rei de Israel. O nome dele é Saul, e Saul em hebraico significa pedido. Quem é o rei? O rei é o pedido, aquele que todo mundo estava pedindo, porque de fato ele é a resposta ao pedido do povo. Queremos um rei como as outras nações. E olha, gente, saiu do jeitinho que todo mundo queria. Como é que você escolheria um rei conforme todo mundo quer? O cara é bonitão, grande, e a Bíblia faz referência de que ele era bonito, alto, só faltou botar assim, de olhos azuis, mas dá o detalhe assim, dos ombros para cima, sobressaía na multidão. Tu já parou para pensar? Ou seja, ele era fora do padrão dos israelitas. Os israelitas são pequenos. Geralmente as referências a homens de grande estatura eram os inimigos, os anaquins, como por exemplo aqueles gigantes, e outros que vão aparecer depois até entre os filisteus. Mas Saul é um desses. Então eu fico imaginando aquele bombadão chegando assim, grandão. As cabeças do povo é aqui, ó. Do ombro para cima ele tá todo mundo aqui, ó. Parecia que estava no meio dos hobbits, só ali. E aquele homem grandão assim andando no meio de todo mundo. Bonito, a Bíblia faz. Eu não acho homem bonito, mas a Bíblia está dizendo, eu tenho que dizer, né? Devia ser presença, né? Devia ter uma boa presença. Era jovem, então um jovem de boa aparência, alto. Aí você fala, rapaz, esse homem é perfeito para ser rei de Israel. Tira uma foto dele aí, bota no Instagram para você ver que você não vai ter um monte de gente seguindo ele. Mas vai pegar assim, olha, tem... Por que é desse jeito? Porque é do jeito que o povo queria. Como é que o povo quer? Queremos um rei como as outras nações. Não queremos um rei defeituoso, um feio, terrível, se olhar assim, oreudo, narigudo, os dentes atrapalhados, o queixo puxado para o lado. Não, nós queremos um homem belo. Nós queremos um homem... E Deus deu. Toma aqui. Será que esse homem é realmente o homem que se tornar o grande rei esperado por todos? Bem, pelo menos está atendendo aqui às expectativas do povo. Não é à toa que lá na frente, na hora que o povo olhar para ele, vai dizer, viva o rei! Independente do que ele fizer. O povo vai dizer, viva o rei. E o povo vai receber, não o rei que merece, porque Deus é gracioso ainda, mas não era aquilo que Deus, por sua vontade preceptiva, havia dito que deveria acontecer com o seu povo. Mas aqui na sua vontade permissiva e cumprindo os seus propósitos eternos, Deus vai dar a eles, como se fosse até mesmo uma sentença de juízo, o rei que eles queriam. Então, o texto diz que quis aqui não é com beijo, viu? Quis, seu pai, fala, filho, vá buscar as minhas jumentas, perderam aí para algum lugar. E ele, vou sim, posso ir, painho. E aí ele fala, leva um moço contigo. E ele sai então em busca, uma tarefa simples, né, gente? Porque Quis era um homem de bens, então ele tinha fazendas, ele devia se preocupar com essas coisas. Seu pai, o jumento não é um bicho pequeno para se esconder fácil, né? Então, vá atrás das jumentas, então é mais que uma, então não é difícil de achar. Então, se for para algum lado, mas uma tarefa simples dessa parece que não deram conta ainda. Foram procurar e saíram se batendo e não achavam em canto nenhum. Cadê a jumenta? Até se fizer silêncio, fica quieto aí, daqui a pouco você ouve o jumento fazer. Eu não vou imitar aqui o que o jumento faz, né? Mas você já viu o rosnar de um jumento quando ele começa, aquela cantiga dele? Então, ele podia até pensar, vamos ver se a gente ouve aqui.
Daqui a pouco ouvi alguma coisa. Não. Ele sai atrás, e eles foram em 3 regiões diferentes, em 3 terras, mas não encontraram nada. As jumentas estão perdidas em algum lugar. Então, essa é a primeira parte do texto. A partir do verso 5, nós temos agora a busca por um profeta. Vai ser exatamente em meio a essas jumentas perdidas que vai vir a ideia. De quem será que vai vir a ideia? Acompanhe a leitura que farei agora, avançando um pouco mais do capítulo 9, a partir do verso 5. Vindo eles então à terra de Zufé, Saul disse ao seu moço com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá. Mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Elas responderam: está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu te falara. Esse dominará sobre o meu povo. Até o verso 18 agora. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Até aqui por enquanto. Então essa segunda fase, eles saíram para procurar jumentas. Na busca da jumenta, agora eles estão atrás de um profeta, para ver se o profeta diz para eles onde é que estão as jumentas. E é interessante aqui nessa busca que a gente vê algumas características, algumas positivas, outras nós vamos verificar mais adiante, à medida que nós conhecemos a história de Saul. Parece que era um filho obediente. O pai mandou, ele foi. Ao mesmo tempo, parece que era um pouco convencido, porque ele falava: amigo, vamos voltar, porque a gente veio buscar as jumentas, já não achamos, é melhor a gente voltar para que meu pai não fique preocupado não mais com as jumentas, mas comigo, o seu filho. Daqui a pouco ele vai estar sofrendo porque eu não voltei. Então, vamos voltar. Então, essa foi a ideia dele. Mas o moço parece que tinha uma ideia melhor do que a dele. Isso aqui já é uma boa tipificação do que há de ser o reinado de Saul. Saul não é um homem que sabe tomar decisões. E ouve muitos conselhos dos outros, especialmente os conselhos que ele recebeu de gente ímpia, de gente pecaminosa, que vai fazer ele viver uma vida de descontrole. Tem hora que ele vai parecer uma pessoa boa, daqui a pouco ele vai estar todo atrapalhado. Tem hora que ele vai dizer uma coisa aqui, passa poucas horas, já está dizendo ao contrário. Ele vai dizer: não, Davi é uma pessoa boa, daqui a pouco ele vai dizer: não, ele é meu inimigo. Então você vai ver, ele é sempre alguém que fica ouvindo o conselho dos outros, não tem opinião formada. É tanto que quem apresenta a solução não é ele. A solução dele é: vamos voltar. É melhor a gente perder as jumentas do que meu pai me perder. E aí nessa, o moço pega e dá uma ideia para ele.
Teve a ideia? Ele disse: olha, nessa cidade que nós estamos, tem um homem de Deus, muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá. Eu devo lembrar vocês que nessa época, Samuel já é idoso. Os anciãos já procuraram ele para dizer: tu já está velho, teus filhos não são gente boa para poder te substituir, precisamos de um rei. Isso nós vimos no capítulo 8. Então, esse Samuel, a fama de Samuel já correu todas as terras. Como é que o filho de Quis não conhece Samuel? E até onde eu li, vocês vão ver que ele vai ficar face a face com Samuel e ainda vai perguntar: onde é que está o vidente daqui? Como é que o homem não conhece o grande instrumento que Deus levantou naqueles dias para libertar o seu povo? É como se fosse hoje em dia dizer assim para você: você está aqui hoje e aparece Augusto Nicodemos aqui e você fala assim: ô grandão, ô velhão, senta para o lado que eu quero ouvir o pregador ali. Aí você está na frente dele e não sabe quem é, o tio Nico. É mais ou menos isso. Como é que o cara vive naquela época e não conhecia Samuel? Isso já está dizendo algumas características de Saul. Então, o conselho do moço fez com que ele então dissesse: vamos sim, mas espera aí, eu estou sem dinheiro. Qual é a concepção que ele tem sobre um profeta de Deus? Será que eu tenho que ter dinheiro para procurar um profeta? Não, eu não posso chegar lá. Aparentemente até bonito assim, não, eu vou lá consultar o vidente, é bom deixar um presente. Bem, se essa for a ideia, eu acho até bom. Seria bom se todo mundo que me procurasse para um aconselhamento trouxesse um presentinho também, né? Mas nem sempre isso acontece. Embora tenha um pastor querido que toda vez que eu visito ele na serra, ele me dá um suco de uva e um queijo da colônia. E ele fala: não, pai, não podemos consultar o vidente sem trazer nada. Ele brinca com essa história aqui, sempre me traz alguma coisa assim. Pastor Geraldo, muito querido. Mas aqui, eles então, como é que eu vou me apresentar lá com ele? Eu não estou com nada aqui, tu tem alguma coisa aí? E o moço providencia o recurso: não, eu tenho dinheiro, pode deixar que eu vou falar com ele sim. E agora eles estão prontos para encontrar o vidente. Vamos achar. Providencialmente passou umas moças por ali, umas gurias, prendas que estavam passando ali piochadas, não, só se fosse no Rio Grande, né? Iam tirar água, e aí eles perguntaram: ô gurias, vocês viram o vidente daqui, dessa cidade? E elas então: sim, ele está aqui. Gente, vocês não conhecem Samuel? Vocês não conhecem? Tudo bem, ele está aqui porque hoje vai ter algumas ofertas que vão ser oferecidas, ele está indo para lá, o povo está esperando ele chegar. Então, se vocês pegarem logo por ali, vocês pegam ele antes de sair para lá e vocês vão poder conversar com ele. O povo não comerá sem antes dele chegar. E aí, quando eles estão andando, o texto diz que eis que Samuel lhe saiu ao encontro. E aí vem uma história aqui que Samuel já sabia quem era. Ele é o profeta de Deus. Deus um dia antes já tinha dito ao seu servo, um parêntese só aqui, esse tipo de ação, eu não encorajo você a achar que Deus vai ficar falando com você desse jeito. Deus, e agora, eu vou no culto ou não vou? Se o senhor não disser nada é para eu não ir. Não vou. Ou se acontecer algum barulho, talvez seja, tem gente que gosta de ficar ouvindo vozes, né? Cuidado com isso aqui. Nós estamos lendo um período onde a revelação de Deus está acontecendo. Deus se revelou dessa maneira. A palavra do Senhor veio a Samuel muitas vezes. Não fica achando que você vai ficar ouvindo uma voz assim, Deus dizendo, chamando o seu nome ou coisa do tipo. Eu até confesso a vocês que antes de eu me converter, eu ouvia gente me chamando na porta. Uma das coisas que eu pedi depois que eu me converti: Deus, não deixa mais ficar ouvindo essas coisas não. E às vezes eu batia na porta da minha casa, alguém me chamava e eu ia olhar e não tinha ninguém. Eu ouvia vozes. Mas eu não queria com esse negócio não. Eu falei: Deus, por favor, faça essas coisas de mim. E quando você quiser ouvir a voz de Deus, pegue a Bíblia e comece a ler. Mas não assim como loteria esportiva, né? De qualquer jeito, mas medita nas Escrituras, veja os preceitos de Deus, ore a Deus e Ele vai lhe orientar à luz da palavra. Mas senão a gente vai cair numa superstição. Eu digo isso porque muita gente hoje é guiada dessa forma. Não, Deus falou comigo.
às vezes uma voz do coração, às vezes até a inclinação do sentimento dela. Cuidado com isso, viu? Não vá nessa... Olha, Deus me falou um dia antes que isso ia acontecer. Nostradamus, presbiteriano agora. Então, cuidado com essas coisas. Aqui aqui e outra situação que nós vamos ver aqui, como por exemplo, Urim Tumim, lançamento de sortes, são coisas que Deus se utilizou naquele período, mas nós não podemos dizer que Deus ainda se utiliza isso para se revelar, porque a sua revelação está completa e é suficiente para a nossa vida. Fechando parênteses, voltando agora para o texto, ele então sabia, amanhã, Samuel, a tal horas, você vai conhecer um homem lá da terra de Benjamim, ou seja, uma das últimas tribos, das menores tribos, o último filho de Jacó, Benjamim. Pois é, ele vai aparecer aí e você vai ungir como príncipe. Então, estão procurando Samuel, estão procurando o vidente, mas o vidente já sabe que eles estão à procura. Depois, então, quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de que eu te falei. Ele dominará sobre o meu povo. Duas expressões que aparecem aqui muito interessantes. A primeira você vai ungir um príncipe sobre o meu povo, e depois, ele dominará sobre o meu povo. Uma outra expressão também que a gente pode destacar aqui, que aparece pelo menos 3 vezes aqui, é meu povo, meu povo. Apesar do povo ter rejeitado o seu Deus, Deus ainda continua com seu coração inclinado para o seu povo. Esse é o Deus da aliança, que é fiel mesmo quando somos infiéis e que não nos trata conforme os nossos pecados, porque se assim o fizesse, nós estaríamos todos perdidos. Então, nessa situação, eles se encontram, Samuel já está olhando ali com ele, já ancião, olhando para aquele jovem, quer dizer, não estava olhando assim, né? Ia estar olhando assim, porque o homem era grande, bonitão, está lá na frente dele, e o Saul então fala: ô tio, olhando assim, né, para baixo, o senhor sabe onde é que mora aqui o tal do seu Vicente? Vicente não, vidente. Era ele está na frente do profeta, não tem ideia de quem era. Aqui agora nós vamos para a próxima etapa, que é exatamente a parte do texto que fala da conversa e de como Samuel vai tratar esse homem e ungí-lo como rei de Israel. Então nós já vimos a busca pelas jumentas, que levou à busca pelo profeta, e a busca pelo profeta agora chega no encontro com o rei, com um novo rei que Deus mostrou que assim seria. Acompanhe a leitura do verso 19. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Eu fico imaginando ele dizendo: esse cara é bom mesmo, viu? Nem falei nada, e ele já está sabendo que eu estava vindo aqui atrás por causa da jumenta, e ele já está aqui tranquilizando meu coração. Mas aí ele fala uma coisa, Samuel fala algo agora para ele que vai deixar ele perturbado. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti? E para toda a casa de teu pai? Essa fala aqui deve ter mexido com ele, assim, mas como assim? Eu só queria saber onde estão as jumentas. E agora ele está dizendo que tudo está reservado para ele. Saul aqui não está entendendo nada. Mas se você lembrar no capítulo anterior, no capítulo 8, uma das coisas que foi dito é: o rei vai tomar a tua vinha, vai tomar os teus filhos, vai tomar tuas filhas, vai tomar. Ele vai tomar todas as coisas. E agora, sem Saul entender de nada, Samuel está dizendo: será que não é esse aqui que está reservado tudo que é precioso em Israel? Ou seja, tudo que é precioso em Israel vai acabar ficando com ele, porque ele é o rei que o povo quer. Então ele respondeu: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? É realmente admirável que aqui Saul se manifesta com muita humildade nessa sua resposta. Quem sou eu? Por que o senhor está falando essas coisas comigo? Como se eu fosse alguma coisa importante, porque a minha tribo é das menores, e eu sou um dos menores.
Que contraste, né? Olhando para um cara talvez de 2 metros de altura e ele dizendo, eu sou dos menores. O texto então prossegue com Samuel lhe dizendo, Samuel tomando a Saul e ao seu moço, verso 22, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que era cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro, traze a porção que te dei, de que te disse, põe na parte comigo. Pôs o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel, eis que isso é o que te foi reservado, toma-o e come, pois se guardou para ti para essa ocasião, ao dizer eu convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul, dize ao moço que passa diante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que eu te farei saber a palavra de Deus. Então, antes de prosseguir, ainda nessa sessão da busca do rei, nós temos aqui um banquete que foi preparado. Saul deve estar pensando, mas como que eu estou entrando nessa história aqui? Eu só queria bater na porta para perguntar para o vidente alguma coisa sobre as jumentas do meu pai. Aí o cara já conhece quem eu sou, me falou umas palavras diferentes, me chamou para jantar com ele, me botou a mesa no lugar principal e na hora de trazer a comida trouxe a coxa. É uma possível referência aqui àquela parte especial da guarnição cortada ali, que era muitas vezes reservada para o sacerdote. Ou seja, tratando ele com essa honraria toda, o que será que está acontecendo aqui? Ele então fica ali, participa daquele jantar sem entender direito, olhava para o seu moço, vamos aproveitar, né? Então ficaram ali juntos, depois eles vão para casa, sobe ao eirado, ali na cobertura, conversa um pouco, e depois que o dia amanhece, Samuel chama ele e fala, preciso conversar com você em particular. Faça o moço avançar, eu tenho uma conversa bem particular com você. O que vai acontecer aqui no capítulo 10 é reservado. Depois, nós vamos ter isso sendo aclamado, conforme eu li no início da minha mensagem. E mais adiante, vai ser proclamado diante de toda a nação. Vão ter 3 momentos, mas esse aqui é reservado. Observe o que diz então o verso 1 do capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite, isso aqui era utilizado muitas vezes na unção dos sacerdotes, mas agora vai ser utilizado na unção do primeiro rei de Israel. E lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então nesse momento aqui nós temos o ato de Samuel ali, só Samuel e Saul. Então eu fico imaginando assim, baixa a cabeça meu filho, baixa mais um pouquinho, curva aí assim, ele pegando o azeite talvez num chifre, que era comum de se guardar, derramando sobre a cabeça dele, no mesmo rito que muitas vezes se fazia com os sacerdotes, derrama agora na cabeça dele, como um sinal de que Deus estava ungindo, daqui onde vem a palavra Cristo, porque ele foi ungido. O rei é o ungido, o rei é o Messias. A palavra Messiah é exatamente essa aqui, traduzida para nós como ungido, que no Novo Testamento é chamado de Cristo. Então, depois disso, Samuel prossegue agora, dando a ele 3 sinais para que ele entendesse que Deus estaria agindo com ele. 3 sinais para ele entender que a mão da providência de Deus estava nisso tudo. Eu acho que ele já estava entendendo. Embora não dá para perceber que Saul era um homem muito religioso, porque não sabia nem quem era o vidente. Achava que tinha que ter dinheiro para poder quase que resolver no negócio. Vamos dar um negocinho para ele para poder a gente saber onde estão as jumentas. Mas aqui, na verdade, tudo isso está acontecendo, é a mão de Deus que está governando todas as coisas. Nada foge ao controle divino. São 3 sinais. O primeiro, versículo 2. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas,
e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então a primeira coisa, o primeiro sinal que ele ia ao sair dali era perceber gente chegando dizendo: já acharam as jumentas? Aí ele, pá, o seu Samuel ali, o velhinho, já tinha me falado que tinha encontrado, não é que encontraram mesmo? Ou seja, confirmando a sua palavra, primeiro sinal. Depois ele disse, versículo 3: quando ali passares adiante, chegarás ao cavalo de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subir a Deus a Betel. Ou seja, esses homens estão subindo para ofertas e sacrifícios. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás na sua mão. Ele falou, opa, ele já tinha dito que não tinha mais nada, né? Ele falou, no meu alforje não tem pão, não tem mais nada. Pois vai ter uns homens, quando você encontrar, 3 homens vão estar subindo para adorar e eles vão te dar isso aqui. Um outro sinal para que ele soubesse que, de fato, o que Samuel tinha acabado de fazer era verdade. Samuel ungiu ele como príncipe sobre Israel. Ele vai ser o rei de Israel. Esses 2 sinais. Terceiro sinal, verso 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, que significa em hebraico colina de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Até aqui nesse momento, nós temos então os 3 sinais. Qual é o próximo sinal? Você vai encontrar um grupo de profetas. E você vai ficar no meio deles, daqui a pouco você vai ficar fazendo igual o que eles estiverem fazendo lá na hora. Eles vão estar profetizando, você vai profetizar também. A ação profética daqueles dias, você vai desenvolver isso também. Alguns acham que poderia ser até uma espécie de êxtase estático, mas nós não temos muitos elementos para dizer que foi isso que realmente aconteceu. De qualquer forma, havia um grupo de profetas que estavam cantando, porque o texto fala de saltérios, tambores, flautas, e eles estavam ali louvando a Deus e também anunciando coisas de Deus para as pessoas. Essa é a ideia. Quando alguém age como um profeta, a ideia dele profetizando, ele está falando alguma coisa que serve para edificação, que vai, não é simplesmente, as pessoas hoje em dia acham assim, está profetizando, ele está declarando o futuro para as pessoas. Não, ele está falando alguma coisa de Deus ali. Nós não sabemos qual é o conteúdo do que ele falou, não está aqui revelado. Mas o texto diz que o Espírito do Senhor se apossará dele. É uma grande discussão, especialmente pelo que nós vamos ver na próxima fase aqui, do que realmente estava acontecendo com Saul. Será que Saul está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo? Bem, a expressão que aparece, ela nos faz lembrar outros momentos. O texto diz, o Espírito do Senhor se apossará de ti. O Espírito de Deus capacitando pessoas para uma obra, nós vimos isso já nos dias de Moisés, quando precisava fazer algumas obras para o tabernáculo, algumas pessoas tiveram uma habilidade especial, uma capacitação, um dom, que ia habilitá-los a preparar aquelas coisas mais difíceis. Nós temos também a história de Sansão, que o Espírito do Senhor o tomava, e na hora que o tomava, o homem ficava com a força incrível, ao ponto de destruir os inimigos. Então, ao que tudo indica, essa ação aqui do Espírito do Senhor que se apossava dele, uma vez que ele vai ser o novo rei, é uma capacitação que Deus estava dando a ele para que ele pudesse exercer esse novo ofício. É dito que vai mudar em outro homem. Que outro homem vai ser esse? Nós não temos aqui os elementos para julgar aqui e dizer, ele vai se converter, ele vai ser uma pessoa piedosa, ele vai ser uma pessoa de bom caráter. Nós não temos nada que nos diga disso. Também não sabemos ao certo ainda o que vai ser. Com certeza a mudança principal é daquele homem que é enviado pelo seu pai para cuidar de jumenta, agora vai ser alguém que vai cuidar da nação inteira.
Então esse homem vai precisar aumentar sua capacidade, vai precisar gerenciar todas as coisas de um reino, então vai se tornar um outro homem. A referência, ao que tudo indica, é uma capacitação de Deus para esse ofício que ele desenvolverá como rei de Israel. E depois eles marcam o encontro para um segundo momento. Então aqui só para demarcar as partes, para facilitar a nossa lembrança, nós vemos a busca das jumentas, depois a busca por um profeta, a busca por um rei e agora a busca pelos profetas. O que vai acontecer quando ele encontrar esses profetas? Versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, ou seja, os 2 homens que contaram que as jumentas já tinham sido encontradas, os 3 homens que estavam passando por sacrifício e os profetas que ele disse que vai encontrar. Agora chega o momento dele se encontrar com os profetas. Verso 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Ou seja, a mesma atividade que os profetas estavam fazendo, Saul passou a fazer também. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio: está Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul, e ele ao seu moço: aonde fostes? Responderam ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, só isso, Porém, com respeito ao reino e de que Samuel falara, não lhe o declarou. Então observe aqui que chega o momento então que ele encontra os profetas, profetiza no meio dos profetas, você fala: pastor, o homem agora se converteu. O fato dele estar entre profetas e profetizar não é nenhuma evidência de conversão. Mas o Espírito de Deus o capacitando. Eu devo lembrar que o Espírito de Deus também tomou Ciro, para que Ciro se preocupasse com a nação de Israel, para que reconstruísse tudo. Não necessariamente Ciro era um convertido. Pelo contrário, era um pagão, que foi capacitado por Deus, usado por Deus para uma obra. Então, ao que tudo indica, aqui é uma referência apenas a isso. Eu devo lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Quando ele fala daqueles que vão ficar fora do reino, ele diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não profetizamos. Ou seja, pessoas que estavam profetizando, e Jesus disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A prática de algum dom não é uma declaração de conversão genuína. O fato, até hoje a gente aplica isso, Você vê em Corinto, a igreja cheia de dons, mas você está vendo, existia gente convertida lá, sim, claro que tinha, mas tinha muita gente que estava ali só por estar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não são essas evidências de uma conversão genuína. As evidências de uma conversão genuína são descritas na palavra de Deus em outros lugares. Ao que tudo indica, o que mais se encaixa aqui dessa capacitação do Espírito é exatamente para esse novo ofício que ele vai desenvolver como rei. A parte mais importante ele não quis contar. O tio chegou na intimidade, Alguma coisa boa lhe acontece, você tem uma vontade de contar para alguém, Aí o tio chega: o que você teve com Samuel? O que ele te disse? Porque todo mundo sabe a fama de Samuel, só o Saul que não sabe quem é Samuel. O que foi que ele te falou? Ele só falou da jumenta de meu pai, que tinha perdido já tinha achado. Só. Uma coisa importantíssima daquela, ele podia chegar: olha tio, eu vou te contar aqui, mas eu estou aqui maravilhado, estou aqui sem entender, estou aqui sem compreender direito o que aconteceu. Eu estava lá, ele me pegou um azeite, assim, derramou na minha cabeça, disse que eu vou ser o novo rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Eu estou aqui sem entender como é que foi isso. Uma coisa tão importante como essa, e ele, não, só falou sobre jumenta. Bem, meus irmãos, agora vamos para a última parte do texto.
versos 17, os últimos 10 versículos, mostram aqui, então, a apresentação do novo rei, ou o que a gente está procurando o tempo inteiro, a busca do grande rei. É a hora de apresentar para todo o povo o grande rei. Convocou Samuel o povo, o Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: não, mas constituí um rei sobre nós. Observe que Deus continua mostrando para o povo que a atitude deles estava errada. Eles queriam um rei rejeitando a Deus. Ou seja, ter Samuel ungido Saul rei não é necessariamente um sinal de bênção, mas de juízo divino sobre a nação. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Aí eles vão, está todo mundo reunido, todas as tribos, é a hora de aclamar o rei. E tendo Samuel feito chegar a todas as tribos, Samuel podia já ter chegado assim, falou: gente, o novo rei é esse aqui. Mas ele vai se utilizar de um outro método, que não é para vocês usarem isso hoje, mas que Deus se utilizou no passado, que era lançar sortes. É por isso que lá em Provérbios diz assim: a sorte se lança sobre o regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, era como se eles pegassem uma pedrinha e botassem o nome de cada tribo. E aí vai botar lá, vamos fazer um sorteio aqui, vamos ver como é que faz. E eles então lançaram sortes e caiu sobre a tribo de Benjamim. Verso 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Aqui um detalhe: essa mesma construção aparece em outro livro da Bíblia, quando eles também lançaram sortes, não para achar um novo rei, mas quando foi para achar o perturbador de Israel, na situação lá de Acã. Todo mundo Deus já sabia, está escondido, pegaram a capa babilônica, está debaixo da bagagem deles lá. E aí Josué chama todo o povo e lança os sortes, vai caindo, tal, aí cai, vai nessa tribo, nessa família, nesse, até chegar em Acã. Mesma coisa acontece aqui. Aqui para um rei, lá para achar um perturbador. Ou será que aqui também Saul há de ser um perturbador de Israel? O texto então diz, ainda no final do 21, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Já parou para pensar? Ele já sabe, porque ele já foi ungido. O grande vidente daquele lugar, o grande profeta, já foi ter com ele, deu 3 sinais para que ele tivesse plena convicção de que era Deus quem estava o constituindo, e agora ele chama todo o povo: vocês não querem um rei, eu vou lhes mostrar o rei, vamos lançar sorte para que vocês saibam quem é o rei. Aí não conseguiu escapar: eis o vosso rei. Cadê o homem? Aí todo mundo: aonde? Aí vem as luzes, né? Cadê o vosso rei? E o povo: mas cadê ele? Quem é esse tal de Saul, filho de Quis? Quando procuraram, não podia ser encontrado. Como é que não encontra um homem daquele tamanho? Bonito daquele jeito? Grande, dos ombros para cima? Onde é que esse homem está? Verso 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. O povo já podia até estar pensando assim: eu acho que não vai sair rei ainda não, viu? Meus irmãos, aqui é o momento de inaugurar, de mostrar o grande rei de Israel. E olha a fiasqueira que o homem faz. Não apareceu. Mas Deus responde: está aí, escondido entre a bagagem. Aí o pessoal olha: bota os holofotes, tira daqui, bota lá na bagagem. Aí quando todo mundo vai lá na bagagem, correram e o tomaram dali. O homem está escondido atrás da bagagem. Estando ele no meio do povo,
E o texto faz questão de ressaltar: era o mais alto e sobressaía de todo o povo dos ombros para cima. Cadê o homem? Não acha? Aí quando traz, levanta o rapaz assim, você vê aquele, meu Deus, que homem grande. Dentro do padrão dos israelitas, ele sobressaía demais. Então disse Samuel a todo o povo: aí vede quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Será que Samuel não está falando com ironia isso aqui? Mas o povo não quer nem saber. Qual é a vontade do povo o tempo inteiro? Queremos um rei igual às outras nações. Esse aqui está perfeito. Tudo bem, meio covarde, está meio escondido, está meio fugindo das coisas, não quis contar para ninguém a grande revelação que recebeu. Eis o vosso rei. E todo mundo começou a gritar lá. O povo em gritos rompeu: viva o rei, viva o rei, viva o rei. E ele ali todo escabreadinho, ali todo tentando se esconder. Meus irmãos, esse era para ser um momento tão especial, tão glorioso, mas ele se reveste dessas coisas todas, né? De dúvidas, de incerteza, de busca uma coisa, busca outra, caminha para ali, vai para cá, na hora de que seria o ápice. Agora, eis o vosso rei. O homem está escondido, tem que procurar, ninguém acha um homem daquele tamanho, ali está escondido, traz para cá. O povo teve que agarrar ele, meio que empurrar assim para frente. Esse aqui, o homem. E ele ali sem graça é apresentado diante de todos. Nesse momento, versículos finais, Samuel então assume a palavra mais uma vez e declarou ao povo o direito do reino. O que é isso aqui? Qual é o direito do reino? Ele já havia dito. É aquilo que nós lemos durante o culto hoje, Deuteronômio capítulo 17. Você vai ter rei, mas você vai ter que separar várias coisas. Vocês vão pagar impostos pesados para poder sustentar ele e o reino sobre a égide dele. Escreveu então o direito num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo e cada um foi para sua casa. O texto finaliza com algo positivo e outro negativo para a vida de Saul. Também Saul se foi para sua casa, Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Graça de Deus. Não era o modelo aprovado por Deus, mas Deus deixou assim, como um sinal também de juízo sobre o povo. Mas também concede graça, porque se fosse a ira de Deus não ia ter rei nenhum. Então vai ter um rei aqui, e ele cerca com algumas pessoas. Ao mesmo tempo, verso 27 diz que os filhos de Belial, ou seja, uns caras, sempre tem um cara do lado do negativo, né? Para ver o que os outros não estão vendo. Como pode esse homem nos salvar? Quem sabe até você dizer, pastor, bem que eu ia dizer a mesma coisa, né? Porque um cara desse fica se escondendo atrás da bagagem, tem perfil para ser rei. E o desprezaram e não trouxeram presentes. A reação dele foi muito interessante, né? Porém, Saul se fez de surdo. Nem ligo para vocês. E seguiu a vida dele. Bem, meus irmãos, avançamos aqui nesses 2 capítulos e aprendemos aqui de forma para facilitar didaticamente a busca por um grande rei, passando aqui pela busca das jumentas, a busca por um profeta, a busca por um rei propriamente dito, depois a busca pelos profetas com quem Saul deveria se encontrar, até que chega o grande momento da apresentação do rei, ou a busca do grande rei, só que o rei teve que buscar mesmo, atrás da bagagem, lá para trazer ele para cá. O que nós podemos tirar de lições para a nossa vida como igreja? Primeiro, algumas aplicações cristocêntricas que eu gostaria de fazer dessa passagem. Eu quero utilizar alguns contrastes entre Saul e Cristo. É muito interessante que, do ponto de vista de Saul, para se encontrar com alguma pessoa, ele nem sabe quem é a pessoa e ainda tem que pensar em ter algum dinheiro para poder dar para ele. Por outro lado, você vê Jesus como aquele que se oferecia, que dava a vida pelas pessoas e que não esperava que ninguém tivesse algum dinheiro para consultá-lo. Ou não tinha esse tipo de pensamento na sua mente. De um lado nós temos um Saul que não conhece Samuel,
uma grande autoridade religiosa da época. Do outro lado, nós temos Cristo, que via as autoridades religiosas, inclusive via João Batista e dizia: dos nascidos de mulher, ninguém é como ele. Sabia muito bem onde estava. Nós temos um homem que foi colocado ali sim por Deus e que foi capacitado pelo Espírito, mas ao que tudo indica, nós só temos uma capacitação para um ofício, ao passo que Jesus Cristo é aquele que foi guiado pelo Espírito, que foi cheio do Espírito, que foi orientado e dependia para tudo do Espírito Santo de Deus em suas decisões, e por isso nós não temos nenhum erro, nenhuma culpa nele. De um lado nós temos um Saul, que é um rei grande, belo, alto, grande rei, conforme o padrão mundano. Do outro lado nós temos Cristo, um rei humilde, simples, e como a Bíblia diz, olhamos e não via nenhuma beleza que nos agradasse. Mas esse sim era o verdadeiro rei. Então, enquanto nós observamos aqui, esse momento deveria ser um momento triunfal, glorioso, de dizer: eis o vosso rei, o primeiro rei de Israel. Aí você vê que não foi aquela entrada tão bonita assim. Por quê? Porque estava suja pelo pecado e por tudo mais. O grande rei não é Saul. O grande rei ainda há de vir. Ele vai ser bem tipificado no próximo, Davi. Porque, inclusive, Jesus Cristo vai ser chamado de o filho de Davi. Mas mesmo que a gente veja em Davi qualificações de um rei, realmente, humanamente falando, um grande rei, mas ele ainda é uma tipificação do grande rei Jesus, que haveria de vir e para nós já veio. Agora, algumas lições práticas para nós que eu gostaria que você pudesse guardar no seu coração, que a gente pode extrair também dessa passagem. Primeiramente, o desejo de um rei, como das nações, será um juízo sobre Israel. Quando você ficar muito vidrado, querendo as coisas, porque os outros têm, porque o mundo oferece, tome muito cuidado com isso, porque pode ser que você ganhe. E ao ganhar, é juízo de Deus sobre a sua vida. Tem coisas que a gente não tem que desejar. Tem coisas que a gente pede, graças a Deus o Senhor não responde. Porque muitas vezes, se Ele respondesse do jeito que a gente queria, a gente ia se perder mais ainda. Então, fique contente com o que Deus te deu ou não deu. É melhor assim, do que você querer como se fosse uma criança teimosa. Eu quero porque todo mundo tem, eu quero também. Tá bom, eu vou dar. Mas se Deus faz isso, não é porque o Senhor foi fraco e cedeu, mas é porque Ele está manifestando seu juízo sobre o seu povo. E a gente vai ver esse rei, grande rei em estatura, grande rei porque vai ser o primeiro, mas ao mesmo tempo a gente vai ver que suas qualificações para esse ofício eram bem pequenas. E é por isso que a nação vai sucumbir também em seus dias. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar de toda essa história é que existe graça presente, mesmo sem eles merecerem. Podia ser manifestação da ira de Deus, mas Deus concede sua graça. Você merecia, pelos seus pecados, castigo, merecia sofrer pelo que você fez ou deixou de fazer. Mas como é bom poder confiar na graça de Deus. Deus não nos trata como a gente merece. Deus não nos dá o que a gente realmente tinha que receber. Porque Deus é gracioso, misericordioso, bondoso. Se você tem coisas boas que estão lhe acontecendo, é graça de Deus na sua vida. Não é porque você, olha, estou vivendo, eu acho que Deus está feliz comigo, porque está tudo dando certo na minha vida. É graça, irmão, apesar de você. Confie nessa graça, para que você não desanime diante das adversidades, das dificuldades. Uma outra coisa importante que esse texto ensina é sobre a providência de Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem usa, é Deus quem exorta o seu povo, é Deus quem soluciona o problema. Não é assim, o povo quer e vai ser como o povo quiser. Não, Deus vai fazer tudo, castigando quem precisa ser castigado. Ele já havia dito que haveria de ter uma época de ter rei, por isso que nós temos Deuteronômio capítulo 17 com a referência a isso. Então, há um Deus soberano controlando todas as coisas. As coisas não fogem do controle de Deus. Ele está aqui. Em vários momentos a gente vê a providência de Deus.
essa jumenta, o pai mandar ir buscar a jumenta não achar o jumento, e aí tem que achar o profeta, mesmo sem saber onde está o profeta sendo avisado por Deus um dia antes, depois ungindo o homem, dando sinais de que coisas iam acontecer. Ou seja, há um Deus controlando todas as coisas. Aplica isso para a sua vida. Quando você estiver enfrentando situações que você fala assim, eu não consigo entender por que estou passando por isso. Eu não consigo entender por que... Há um Deus soberano controlando todas as coisas. Descanse na providência de Deus. Aprendamos a confiar no Deus que tem um controle absoluto sobre tudo. Penúltima lição que eu gostaria de destacar: reis são levantados por Deus, porém eles devem obedecê-lo. É Deus quem estabelece o rei, usou Samuel para ungí-lo, aclamou agora diante de todo o povo disse: viva o rei. Agora baixaram presta atenção, há um direito. Povo, vocês vão ter que pagar impostos por isso. Rei, você vai fazer um traslado aqui da Torá, da lei divina, para você meditar todos os dias, porque você tem que agir como um bom rei. E um bom exemplo disso está no Salmo 101, onde nós temos ali Davi assumindo seu compromisso com a justiça, com a retidão. E aqui a gente deve lembrar isso. Todos aqueles que são levantados por Deus como autoridade em algum sentido, eles são sim levantados por Deus. Desde um pai, que é colocado como líder da casa, desde um líder da igreja, que é colocado como líder da igreja, desde um líder governamental de uma cidade, um prefeito, um vereador, um governador, um presidente da república, é Deus quem bota. Não temos sombra de dúvida disso. Às vezes eles são excelentes, às vezes eles só são do jeito que as nações queriam, de alguma forma. E às vezes Deus bota alguns governantes como sinal de juízo dele sobre o seu povo, assim como estava sendo Saul aqui. Mas que bom que Deus dá um juízo não total, ele ainda manifesta a sua misericórdia e graça para conosco. Mas é importante aqui, inclusive, lembrar: aqueles que são levantados, que estão no poder, hão de dar contas a Deus. Suas vidas não podem, porque agora eu estou na posição, posso fazer o que eu bem quero. Eu sei que vocês já viram isso acontecer em alguns lugares. Todos esses que assim procedem hão de prestar contas, porque foram levantados por Deus, foram colocados em posições, mas não procuraram honrar a Deus, nem a sua palavra, nem honrar a própria Constituição que eles declararam que deveria fazer. Hão de ser cobrados pelo próprio Deus. Por último, não queira as coisas do mundo. Tudo isso aqui começou desse jeito, porque eles queriam um rei como as outras nações queriam. Pare de imitar os outros. Pare de cobiçar as coisas condenadas. Não queira para você só porque os outros têm. Seja satisfeito com o que Deus te dá. Porque as coisas do mundo podem aparentemente ser até prazerosas, mas elas têm um final terrível. Às vezes as pessoas podem até desfrutar de momentos de aparente alegria, momentânea alegria, mas o final é amargoso. Não queira as coisas do mundo, não deseje as coisas desse mundo. Conforme-se com a vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus aplique as verdades da palavra do Senhor aos nossos corações, para que nós procuremos o grande rei. E o grande rei não é Saul, nem Davi, nem os governantes de nossa época. O grande rei é Jesus Cristo. A Ele servimos, a Ele nos dobramos, a Ele adoraremos por toda a eternidade. Amém.